Boa tarde, Soraya. Boa tarde, professor. Tudo Tudo bem? bem? Tudo ótimo. Oi, Rosseto. Oi! Olha, eu não tinha te visto. Aqui. Aí já é quase 5 da tarde? Sim. 4 Ai, horas. E tá onde, né? Portugal. Ó, a câmera pega essa área aqui, ó. Nada, tá, mas tá bem, tá bem. Qualquer coisa Tá. você senta aqui do lado. É, eu coloco o computador ali, ó, Sim. e coloco ali para, né, quando... Claro, eu conheço. Recording in progress. Excelente dia a todos. O título deste artigo é a influência do processo de gestão de risco. Um pouco de eco, né? É. Ó, Acho que acho que é porque tá ali. Pode falar. Soraya, Sim. é você que vai apresentar? Sim, o vídeo foi eu que gravei. Ah, show de bola. E só você que vai estar na sessão? Talvez a professora Ivanete esteja presente. A Ivanete da Uniarte? Isso, ela está de forma presencial. Ah, eu a vi por aqui. Isso. Tá. Tá, se ela tiver, eu passo as perguntas só para ela, tá? Eu não precisa responder. Tá bom. Ela leva a sério, ela sabe muito sério. Eu tô te Eu levei a livrando. sério mesmo, agora que eu vi que o senhor estava... Eu tô te livrando, viu? Eu, a parceira.
Roseto, será que eu tô na sala certa? Ah, tá entrando mais. Mais gente. Tá na sala certa, sim. Tá, obrigada. Três. Moacir, só para tirar uma dúvida, você é de algum artigo ou não? Opa, perdão. Boa tarde. Eu vou assistir a apresentação dos artigos, né? Estou na sala correta? É que assim, Moacir, não chegou ninguém para um artigo. Daí nós vamos te colocar apresentando ele. Boa ideia. Tá bom, a gente faz um embromation aqui. Não nos deixe só. Fica aí. Beleza. Tranquilo. Qualquer coisa é só chamar, pessoal. Você já tem quantas perguntas dos artigos? Eu parei aqui em 279. Ah, ótimo. Então tá. Então eu vou passar para ti ainda. A Soraya, ela gostou, ela está querendo responder lá. Então vai ter bastante oportunidade aí. Sim, sem dúvida. A sendo anfitrião não deu certo, a sua deu? Deu. Deu? Porque todas as outras já eram problema. Só com o rosto, né? Sim. Então, beleza. Então sai daqui, porque eu acho que é você a culpada. Vai cair o sistema. Por quê? Porque tu disse que nas outras nenhuma deu certo? Ai, não. Não, pelo amor de Deus. Vocês estão preocupados. Obrigado. Vou esperar mais alguns minutos aí. Vamos esperar mais um ou dois, já que são 3 artigos só, então a gente espera uns 5 minutinhos. Vai que a professora da outra autora, ela está aqui, eu falei com ela ontem, talvez ela, mas agora no almoço eu não aviso. E vamos ter que esperar para... Não, prefiro ver. Vocês já estavam... Eu sabe que... Estou dando eco porque o meu microfone está desligado, não sei. Para o som. Alô? Agora não sai. Soraya, Alessandra, Moacir. Opa, eu estou ouvindo. Estou aqui ouvindo. Beleza. Fica eco. Mas, Moacir, tu me escuta? Escuto sim. Eu desligando o meu, tudo normal. Mais 3 minutinhos e nós vamos começar. Tá ótimo.
Nós estamos sem os autores do artigo de risco, né? Fábio e Esther. Artigo 1985, gestão de risco e processo de tomada de decisão. Não tem o André é o chefe Não tem ninguém. Eu, depois a Alessandra, é do artigo de transformação, a Soraya é o de internacionalização, né, Soraya? Sim, não precisa responder, só faz um okzinho, tá ótimo. Estás aonde, Soraya? Em Santa Maria. Tá, ótimo. Tu é do programa de Santa Maria? Isso, sou do PPGA aqui da UFSM. Sim, mestrado, doutorado? Sou doutorando do primeiro ano. Primeiro ano, tá ótimo. Então tá, vamos devagar, então. Então tá. Mais 2 minutinhos, não tem... Aí nós começaríamos com o teu, tá, Soraya? Colocando o teu vídeo. E está congelado o teu, a gente enxerga direitinho. Então, aqui para É que a mim... internet não usa. É. Porque aqui tá no cabo. O Wi-Fi tá lá. Tá cabeado. Tá. Aí sim, né? Mas é melhor cabeado. Sim. Diz que está estável. Não deve ser por causa da internet mesmo. Então tá, 1 minutinho e aí, André, tu coloca o vídeo da Soraya. Bem interessante o artigo da Soraya. E... Não? Eles têm 2 oramentos. E eles lá não passam das 9 horários de eles. A cidade é muito violenta. Sim. Então, 9 horas é o horário, eles têm que ir para casa. Desemprego. Tipo, para pedir de colher. Muito desemprego. Então, a maioria. O emprego é tipo Uber, só que não é. Se inscreve na prefeitura, tudo não é organização. São os tipos que eles e negociam o preço na janela. Né? Mirando. Olha aqui. Quase nada. Tem aqui. Esses dois? Não, mas coisa não. Ela é maior que muitas cidades. Então tá, vamos lá, André. Começamos com o vídeo da Soraya. Vamos só falar aqui, o Moacir está aqui, né? Está a Alessandra. Então, só para a gente fazer uma palhinha aqui, o artigo da Soraya é Panorama da Internacionalização em Universidades Federais do Rio Grande do Sul. Internacionalização abrangente ou fragmentada. Então, são 4 professores da Federal de Santa Maria e um professor da Uniarp. Uniarp é uma fundacional, é uma universidade do sistema CARP, lá no Santa Catarina, é uma comunitária. Então, é o Fernando Gazzoni, Federal de Santa Maria, a Flávia também, a Soraya também, doutoranda, a Ivanete, que é da Uniarp, e a Cristina Cassol, que é também da Federal de Santa Maria. Então, parabéns pela aprovação do artigo, Soraya. E os demais que estão na sessão também, obrigado por estarem por aí, Marcia. E vamos escutar, então, o vídeo, André.
Só. Só um pouquinho aqui. Tá sem áudio, né, Moacir? Sim, por enquanto está sem áudio do vídeo. Vamos ver se agora vai. Nós vamos iniciar. Vamos lá. Olá, me chamo Soraya de Souza Soares, sou doutoranda do PPGA da Universidade Federal de Santa Maria. Irei apresentar o artigo intitulado como Panorama da Internacionalização em Universidades Federais do Rio Grande do Sul. Internacionalização abrangente ou fragmentada? Esse artigo faz parte de um trabalho maior, oriundo da tese do Fernando Gazzoni, sob orientação da professora Flávia Luciane Scherer. Como autoras também na formulação do artigo para apresentação aqui no SEMEAD, temos a professora Ivanete Ram e Cristina Cassol, todos participantes do grupo de estudos e pesquisas em internacionalização do PPGA da Universidade Federal de Santa Maria. Aqui nós temos a agenda da apresentação, partindo da introdução, referencial teórico, procedimentos metodológicos, resultados, considerações finais e as referências utilizadas na presente apresentação. E partindo da grande área internacionalização, a gente observa que muitas empresas brasileiras acabam por optar pela internacionalização, por negócios internacionais, acabam saindo, expandindo do mercado doméstico em busca de poder de mercado, entre outras questões. E a gente consegue já observar essa preocupação, esse desejo referente à internacionalização já na educação superior brasileira. A gente vê que as necessidades impostas pelo mercado, pela globalização, fazem com que essa internacionalização, na verdade, ela deixe de ser algo optativo, e venha como ser algo obrigatório ali para tu se manter no mercado, inclusive se referindo a instituições de ensino. Com isso, o presente artigo ele vai se dedicar à análise do conjunto das ações de internacionalização previstas nos planos de desenvolvimento institucional, o PDI, e nos planos de internacionalização, PI, das universidades federais, de modo a compreender se essas representam a internacionalização abrangente sob a ótica dos atores institucionais. No referencial teórico, são abordadas as temáticas relacionadas ao processo de internacionalização nas instituições de ensino superior, proporcionando uma visão sobre o processo analisado, porque essa internacionalização abrangente, ela vai além da inserção das variáveis internacionais nas ações institucionais. É necessária uma mudança profunda e de longo prazo, ancorada por gestores e estratégias institucionais afetando toda a vida no campus. Então, foi dado um foco aqui no referencial teórico em 2 tópicos: a internacionalização na educação superior e a internacionalização abrangente, que busca infundir a dimensão internacional, intercultural, bem como a global, comparativa, nas atividades de ensino, pesquisa e extensão das instituições. Ela busca ser transversal e inserida em todas as áreas da instituição, trazendo então como consequência uma mudança estratégica institucional, influenciando os valores e a cultura institucional. Nos procedimentos metodológicos, no locus de análise, para a composição da amostra da pesquisa optou-se por uma amostra não probabilística, por acessibilidade ou conveniência, optando-se pela escolha das universidades federais do estado do Rio Grande do Sul. Então, são essas 6 universidades: a Universidade Federal de Santa Maria, Universidade Federal de Pelotas, Universidade Federal de Rio Grande, Universidade Federal do Pampa, Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Na coleta de dados, aqui na fase 1, foi feita a pesquisa documental, como essa forma de coleta, por meio dos planos de desenvolvimento institucional, o PDI, e por meio dos planos de internacionalização, o PI. Tendo como foco os termos-chave das 6 áreas-alvos do modelo JC. Na fase 2, então, essa busca ela se deu junto aos atores institucionais, analisando o comportamento e a percepção frente ao processo de internacionalização da instituição e também vendo se essas estratégias utilizadas elas proporcionam uma mudança institucional, tendo como base, então, como foi falado, as áreas do modelo JC.
Do total dos membros das comissões PDI, do Plano de Internacionalização, foi contabilizado 272 pessoas, tendo sido considerada todos os membros cujo endereço eletrônico foi possível de se localizar ali na hora da coleta de dados. Além dos membros das comissões, o questionário ele foi encaminhado para os gestores de internacionalização das 6 instituições, as quais eu falei no momento anterior, e dessas 278 pessoas pesquisadas, 22% acabaram respondendo, ou seja, tivemos um retorno de 60 respondentes. E com base nisso, então, o Fernando fez sua análise de dados. Na análise dos dados, a abordagem utilizada foi de multimétodos. Inicialmente, procedeu-se a uma análise individual de cada fonte pesquisada. Para a fase 1 e 3, que utilizaram a pesquisa documental como técnica de coleta de dados, foi utilizada a análise de conteúdo para tratar essas informações obtidas. E essa mesma abordagem ela foi utilizada para analisar os dados coletados para as questões abertas ali da fase 2. Coletados e analisados esses dados da fase 1 e 3 e as questões abertas da fase 2, então foi desenvolvida a análise dos dados quantitativos presentes na fase 2. Esta subfase, ela utilizou as técnicas e os procedimentos quantitativos para a coleta de dados e depois com o auxílio do software SPSS para o tratamento dessas informações. Após a análise individualizada de cada dado, de cada fonte de dados, então foi iniciada a triangulação entre as fontes e análise recomendada. Aqui nos resultados, então, de forma bem sucinta, iremos apresentar os principais achados do estudo. Na análise dos planos de desenvolvimento institucional, o PDI, nós começamos na primeira análise aqui da missão e visão das 6 instituições analisadas, porque para o desenvolvimento desse processo de internacionalização consistente, essas instituições elas devem considerar a missão, a visão e o PDI. Então, aqui estão das 6. Aqui também nós apresentamos os principais resultados da PDI com base nos eixos da internacionalização abrangente, bem como os principais resultados da análise do PI, as motivações e a pontuação referente ao panorama da internacionalização nas instituições, as principais motivações para a internacionalização, né, bem como as principais motivações por universidade e aqui também, nesse último, as principais atividades desenvolvidas no processo de internacionalização. Concluímos, então, que a internacionalização ela ocorre de forma bastante genérica dentro dessas organizações, por mais que os atores institucionais reconheçam a sua importância, ainda há poucas pessoas destinadas a essa área, bem como há pouco comprometimento ligado à área da internacionalização. Aqui estão todas as referências utilizadas na apresentação. Agradeço e cumprimento a todos os presentes. Ótimo. Eu acho que fico no som do teu, né? Porque senão vai dar eco aqui, né? Vai dar eco aqui, né? Eu estou com um problema de internet, vai mostrando. Legal, Soraya. Nós temos o José Antônio, nós temos o Moacir, nós temos o Fábio, com o nome... Não, nós temos a orientadora do Fábio. Ah, tá, que está no nome porque Fábio. Ele... não, mas porque ele é diretor de uma multinacional e está em trânsito de São Paulo para Belo Horizonte. Aí ele me ligou correndo, não vou conseguir entrar, por favor, socorro. Então, não tem problema, coisa boa, porque daí temos os autores dos 3 artigos. Tá ótimo. Então, assim, ó, eu tenho algumas observações quanto à apresentação da Soraya e o artigo. Eu tenho algumas dúvidas que eu gostaria de perguntar para ela, mas, em primeiro lugar, eu gostaria de favorecer a quem está participando. Se alguém de vocês tem alguma dúvida, alguma pergunta, esclarecimento para a Soraya, agora é a hora. Opa, professor, eu teria sim, se for possível. Por favor, Marcelo, obrigado. Depois, vamos lá.
Eu peço desculpas aqui, eu tive um problema na conexão com o computador, então estou com o celular e mais está um pouco trepidado. Mas, assim, Soraya, eu achei muito interessante, sim, essa análise, né, visando essa perspectiva da internacionalização. Deixa eu me apresentar. Eu sou o Moacir, falo aqui do Rio de Janeiro, aluno do mestrado na Universidade Unigran Rio, né? Bom, e achei bem interessante essa perspectiva de análise, né, a própria abordagem da verificação dos dados, né? A minha pergunta assim, seria o seguinte, né? Foi percebido, né, se chegaram à conclusão de que ainda não há, vamos dizer assim, um grande envolvimento, né, vamos dizer assim, da instituição como um todo para esse processo de internacionalização. Vocês chegaram a somente olhar para esse aspecto ou foram também tentar verificar as causas, ou isso vai ser um outro momento que faz parte de um estudo maior, né, pelo como você abordou no início, isso vai ser verificado depois? A Sim, intenção? sim. Obrigada pela pergunta, Moacir, prazer. Na verdade, ali na tese, documento completo, o Fernando apresenta algumas principais causas, sim, mas a principal é que, por mais que eles reconheçam a importância da internacionalização, esses agentes da área, tanto da comissão quanto gestores de internacionalização, mesmo reconhecendo, não vão para cima, não vão buscar tanto, sabe, pelo tema. Muitas vezes acabam deixando de lado porque o ambiente institucional, ele vem em primeiro lugar, sabe? E mesmo reconhecendo a internacionalização, questões internas da universidade vêm antes. E aí, até porque a abrangente, como o Fernando trabalhou ali, ela tem que seguir aquelas 3 dimensões da ESI. Por isso, muitas delas, às vezes, eles acabam até trabalhando alguns pontos, mas muitas são deixadas de lado, acabando não sendo... Está no caminho de se tornar abrangente, mas tem um longo caminho para percorrer. Por isso que ela ainda é fragmentada. No título tem essa pergunta. Ela é fragmentada ou, de fato, é emergente? Está num caminho porque as 6 dimensões ali, elas não conseguem ser bem trabalhadas, sabe? Às vezes se dá um foco na mobilidade, né? Às vezes parte para outra, mas não todas. E outra, às vezes não é trabalhado por todos os agentes da universidade dentro desse setor, sabe? Que é algo importante estipulado pela teoria. Não sei se eu te respondi. Respondeu sim, Soraya. Obrigado, eu te agradeço e parabéns pelo trabalho, viu? Obrigada. É isso aí. Alguém mais gostaria de... Eu vou falar um pouquinho, tudo bem? Tudo bem, professor. Soraya, é o seguinte, você está falando de internacionalização do ensino, né? Isso. Você está focando, está com os olhos colocados dentro da realidade da universidade, como que ela pode se colocar nesse sentido. Em nenhum momento vocês pensaram em analisar o teu mercado, ou seja, para onde você vai e o que você tem que ter para atingir essas, digamos, como a gente diz em negócios internacionais, a tríade, que são os 3 pilares de toda a internacionalização. Você não acha que precisaria colocar alguma coisa, pensando, por exemplo, que a universidade deve estar ligada em termos de conhecimento, em termos de provocação de conhecimento, às realidades para onde ela vai atuar. Então, não sei se eu me fiz claro, eu estou querendo relacionar a presença da faculdade, se vocês pensaram nisso, uma sugestão, se vocês pensarem na presença da universidade versus potencial de mercado em cada uma das regiões. No GEP, que é o grupo que a gente participa ali no grupo de estudos e pesquisas de internacionalização, a gente tem vários estudos, na verdade, a grande parte deles é dentro do mercado, mas o Fernando, ele deu realmente esse foco às instituições de ensino, sabe? Foi o foco dele, não teve essa preocupação de trazer para o mercado relacionar
fortemente com o mercado. A minha preocupação, só para fechar, a minha preocupação é que se você quer preparar a mentalidade de alguém para ir para algum lugar, seria bom saber o que tem nesse lugar para melhor preparar essa atuação. Não, mas aí, por exemplo, não, sim, eu entendi. Por exemplo, dentro da universidade aqui na UFSM, nós temos a SAI, que é a Secretaria de Apoio à Internacionalização. Aí sim, algumas das universidades, não todas, têm esses núcleos de apoio, que estão ali apoiando os alunos que querem buscar essa internacionalização, principalmente se tratando de instituição, a mobilidade estudantil. Inclusive, na UFSM, isso tem crescido muito, e eles estão capacitando, inclusive, na questão de língua. Na minha dissertação, eu estudei Brasil-China, e aí eu consegui, por meio da SAI, começar a estudar mandarim. Porque eu tenho o objetivo de fazer o meu sanduíche lá na China. Então, sim, existe isso. Meu ponto é exatamente esse que você tocou agora. Obrigado, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Alguém mais? Não? Eu vou dar uns pitacos aqui, Soraya. Eu tenho algumas dúvidas e aí tu me ajudas. Primeiro, essas instituições, né, que você elencou ali, qual foi o critério de escolha delas? Então, a gente até colocou ali na parte, não cheguei a comentar aqui na apresentação, mas entre pública e privada, o que acontece? A maioria das privadas, elas não trazem de forma aberta essa questão dos planos de desenvolvimento institucional. Então, para a privada, isso já dificultaria muito, porque ambas não deixam isso ao público muito aberto. E também, por conta do estado aqui no Rio Grande do Sul, pela questão de todas já estarem no mesmo ambiente institucional, entende? Esses foram os principais quesitos, o ambiente, a parte ali institucional, e a federal mesmo por ter essa conveniência de conseguir mais acesso aos dados, já que são públicos. Tá, para ir ajudando também quem não leu o artigo, desses 60 respondentes, você tem a proporção em cada instituição? Quantos foram da Federal de Santa Maria? Quantos foram da URGS? Quantos foram? Porque você tem aí um rol de instituições. Sim, não, mas foi praticamente a mesma para ambas as instituições, ele traz de forma detalhada ali. Inclusive, aqui a gente só se apegou a 2 dos principais análises, porque tem a parte do jurídica na tese dele também, a parte jurídica da internacionalização, porque daí traz mais agentes ainda respondendo. Certo. Uma outra questão que me veio à tona é a seguinte: quando ele faz a quali, quando vocês fizeram a quali, vocês entraram com determinadas categorias para analisar esse processo de internacionalização, e a partir da quali surgiram outras, né, porque vocês especificam ações de internacionalização, né? E que vocês constatam no final que ela foi uma internacionalização de ações genéricas, né? Isso. No global. E que a internacionalização não está muito relacionada à PDI, ao PI, não tem esse elo. Por que eu te pergunto isso? Quando que tu falaste no Fernando, né? Isso. Quando que o Fernando defendeu a tese? O Fernando, ele defendeu a tese, peraí. Foi agora em... Ai, meu Deus, que eu sou esquecida aqui, mas não faz muito tempo, não faz um ano que ele defendeu, não. Tá. Por quê? Por que eu te digo isso? Agora, no ano... Em janeiro desse ano, ou foi de 2021, não vou me lembrar agora. Houve uma avaliação de meio termo
do edital Print, que é o edital que financia instituições que foram aprovadas nesse edital Print. E a URGS está nesse edital. Ela, na verdade, não está no edital. Ela foi aprovada e recebeu recursos. A USP, a Unicinos, tem outras instituições que receberam recursos desse edital. Eu até tenho de Ribeirão, tá? Tem várias instituições, Federal do Paraná. E o que acontece? A CAPES tem várias categorias, vamos dizer assim. Ela tem duas grandes categorias: compromisso e parcerias e redes de pesquisa. A CAPES está avaliando essas instituições a partir dessas duas grandes categorias. E dentro dessas categorias, compromisso institucional, por exemplo, que é uma grande categoria. O que ela olha? O material de divulgação do processo de internacionalização dela. Ela tem material de divulgação, para quem ela divulga, quantas línguas ela divulga. Então, a CAPES já tem diversos itens, tá? que se avalia o processo de internacionalização. Vou te dar um segundo aí. Política de reconhecimento de crédito. Qual é formalmente institucionalizada a política de aproveitamento de créditos de alunos que fazem seus cursos no Brasil, estrangeiros, ou dessa instituição que fazem no estrangeiro? Como ela aproveita os créditos? Está formalizado? Tem um regulamento? Claro. Então, o que poderia ser agora feito uma sequência desse trabalho? Pegar esses critérios do Print, que eu não sei se vocês conseguiriam, né? Aí talvez sejam públicos pela lei de transparência. Esses critérios poderiam aí sim serem avaliados com mais adequados a um órgão regulador, a um órgão de fomento para a internacionalização das universidades brasileiras. Por exemplo, o que se constatou lá na avaliação da maioria das universidades, o PDI não fala com o processo de internacionalização. O processo de internacionalização não está formalizado numa página aberta, num site que deveria ter sido criado. Todas as universidades que ganharam o Print deveriam ter criado um site do Print, com todas as informações que solicitaram a elas para serem transparentes sobre o processo. Que programas estão vinculados de pós-graduação, porque eram ligados à pós-graduação. As graduações iam recebendo também essas contribuições. Mas que pós? Por que os pós? Que países? Logicamente que nessa avaliação de meio termo, o que aconteceu? Pegou pandemia. Então, a CAPES fez vamos dizer, olhou, mas permitiu que todas continuassem dentro do edital, porque foram impactadas pela pandemia. O edital pegou em cheio, né? 2 anos e pouco da pandemia. Não houve reciprocidade de professores, não houve alunos que viessem para cá recebendo aulas em língua estrangeira, etc, etc. Então, uma coisa bacana que o Fernando e vocês poderiam fazer é tentar ver se tem acesso aos critérios. É enorme o número de critérios. Eu tenho porque eu participei da avaliação do Print na CAPES. Por isso que eu tenho aqui, estou te lendo assim, né, alguma coisa. Mas seria muito bacana, porque daí vocês têm o respaldo do órgão que avalia os programas, as universidades, quanto ao processo de internacionalização. E muito do que tu coloca ali, de instituições que não conseguiram, não sei se mandaram, mas se mandaram, não conseguiram recursos do Print, é porque realmente elas não têm isso. E a gente encontrou instituições que ganharam
que ainda não estão fazendo, estão meio em pé de igualdade com aquelas que você analisou, tirando o URGS, porque a URGS já está no print, né? E que certamente na avaliação individual dos dados, ela se sobressai frente a muitas outras que foram analisadas. Então, como sugestão, eu te colocaria isso. Acho que vale muito a pena vocês pensarem nisso. E realmente, no início que tu falaste, eu concordo com você mesmo, é impositiva a internacionalização, né? A gente não tem mais volta. Não tem como fugir disto, né? Então, realmente está se tornando algo impositivo. O problema é que as instituições não têm recurso. E essas do print é muito recurso. É muito recurso. Então, elas realmente partem na frente e já são instituições que já têm a internacionalização meio no sangue, muitas delas, e que agora, com recurso, vão explodir. Pega uma USP, então, com mais recurso ainda, vai se destacar cada vez mais em função de agora poder ter fomento. Parabéns, Soraya, pelo trabalho de vocês. Acho que é um tema muito legal para continuar estudando e até, de repente, verificar nas nossas instituições, aí no Rio Grande do Sul, aqui em Santa Catarina, que tem as comunitárias, e verificar problemas, dificuldades. Quais são os antecedentes que impedem processos mais amplos, né? E não genéricos, como vocês dizem. Acho que vale a pena, até por uma questão de você ter um mapeamento das grandes dificuldades que as instituições têm para o processo de internacionalização. Talvez aí esteja um caminho para elas se juntarem e, nesse sermos vamos juntas, e aí talvez seja uma questão que possa facilitar. Isso, Então, inclusive, no final, a gente coloca que falta um padrão nessa questão de internacionalização das instituições. E essa falta de padrão também se dá por conta dessa mudança de gestão, porque ocorre muito que mudam-se a gestão periodicamente ali, e aí muda-se toda a gestão, e acontece, sim, alguns casos de vir pessoas que não possuem uma determinada capacitação para estar ali naquela área e não conseguirem dar andamento. Isso também é algo negativo, sabe? Que vem e dificulta bastante. Outra questão, até que o senhor falou do modelo, agradeço pela ideia, com certeza eu vou passar para o Fernando, muito boa essa visão que o senhor colocou agora. Também, além desse modelo que o Fernando pegou da ESI para calcular essas dimensões, agora foi estipulado outro, depois que ele defendeu, surgiu um novo modelo. Inclusive, a gente vai começar a estudar para ver como ela pode ser implantada dentro do que o Fernando pesquisou. Mas muito obrigada a todos vocês pelas contribuições. Todas serão analisadas. Muito obrigada. Obrigado a você e parabeniza os demais autores do artigo. Parabéns pela aprovação. André, Obrigada. Pode falar. Coloca no chat o link desse material que você comentou. Roseto, é que assim, ó, quem falou foi o Antônio. Antônio. Antônio, por enquanto eu só tenho comigo, não está autorizado a distribuir, entendeu? Desculpa. Não, mas não tem desculpa, não. Eu também, se estivesse do teu lado aí, gostaria de pedir, ó, me passa, mas não dá. Ainda a gente não tem autorização de passar. A própria Soraya estava dizendo, o item 1.5 do compromisso institucional é proficiência em língua estrangeira. E aí a pergunta é, a instituição promoveu proficiência de língua estrangeira no âmbito do print, dos programas que estão, os alunos que estão, tipo assim, fizemos curso de mandarim, lá no programa de doutorado em administração. Eles tinham que ter colocado. Então, esse é um item que se avalia. Mas eu não consigo abrir, Antônio. Por enquanto, não. Tá? Desculpa. É isso. Vamos lá. Tá? Vamos lá. O André vai colocar agora do segundo artigo, que é de risco. Tá? O segundo artigo, nós temos
Já vou ler aqui. Nós temos a Esther, né, Esther? A Esther é autora junto com o Fábio de Assis Junqueira, da Fundação Pedro Leopoldo, Minas Gerais, e a Esther Eliane Geonon, que também é da mesma instituição. O artigo é Gestão de Risco e o Processo de Tomada de Decisão. Vamos escutar a apresentação, então, da Esther. Da BNT NBR ISO 31000-2018 na tomada de decisão. Um estudo com profissionais da área de saúde e segurança do trabalho. Autores: doutora Esther Eliane Geonon, da Fundação Pedro Leopoldo, e Fábio de Assis Junqueira, também da Fundação Pedro Leopoldo. Introdução. Conforme o referencial teórico adotado, verificou-se que a gestão de risco se tornou essencial para a sobrevivência das organizações no decorrer do século XX e também do XXI. A ISO 31000, ela traz diretrizes voltadas para a criação e proteção de valor. Ela possui duas normas de apoio. O Guia 73, de 2009, que foi substituído recentemente pela 31073, e a IEC 31010, de 2019, que traz técnicas de abordagem de riscos, técnicas recomendadas. O processo de gestão de riscos possui sistematização de regras e métodos que auxiliam no processo decisório. Observa-se, porém, que as métricas adotadas nem sempre vêm acompanhadas de um processo bem estruturado. A questão norteadora é de que forma a tomada de decisão em saúde e segurança do trabalho é influenciada pelo processo de gestão de riscos baseado nos princípios da ABNT NBR ISO 31000-2018. O objetivo geral é analisar como o processo de gestão de risco baseado nos princípios da ISO 31000 influencia a tomada de decisão em segurança e saúde ocupacional pela perspectiva dos profissionais da área. Objetivos específicos: identificar na percepção desses profissionais como o processo de gestão de risco é planejado e implementado, identificar como as técnicas de avaliação de riscos são utilizadas pela área de segurança e saúde ocupacional, identificar as competências desenvolvidas pelos avaliadores em cada uma das etapas, identificar as ações de controle de risco implementadas, identificar as facilidades e as dificuldades associadas ao uso e aplicação desses elementos, identificar como ocorre o processo de tomada de decisão em cada etapa do processo de avaliação e, por último, identificar o impacto do processo de avaliação de riscos nas ações de conscientização de riscos e nas medidas de prevenção repassadas aos trabalhadores. Referencial teórico: riscos, conceitos e abordagens. Aqui estão descritos todo o referencial teórico utilizado no artigo, com ênfase para a BNT NBR ISO 31000 e a BNT NBR ISO 45001. Tema: gestão de riscos, conceitos e considerações. Estão aí descritos todo o referencial teórico utilizado, com ênfase para essa figura 1, que é o processo de gestão de riscos. Trata-se de um dos elementos da ISO 31000, os outros dois são princípios e estrutura. O foco principal do estudo, no que tange a gestão de risco, adotou este elemento como referência. Referencial teórico, tema: tomada de decisão. Estão aí descritos o referencial teórico adotado, modelo racional de von Neumann, racionalidade limitada de Simon, o modelo incremental, político, anárquico, estratégico e naturalista. A pesquisa foi do tipo descritiva, ela teve abordagem quantitativa e qualitativa, uma pesquisa de campo como método. A unidade de observação foi composta por profissionais da área de saúde e segurança do trabalho. Quanto à população e amostra, a abordagem quantitativa contou com 142 respostas válidas. A qualitativa, a amostra foi composta por 14 participantes. Quanto ao procedimento de coleta de dados, na etapa quantitativa foi utilizado um survey, como instrumento de coleta, um questionário na plataforma Google com 94 questões, escala Likert de 10 pontos. Esse questionário foi compartilhado em plataformas digitais. Quanto ao procedimento para coleta de dados da etapa qualitativa, foram realizadas entrevistas presenciais em grupo, roteiro de entrevista semi-estruturado,
Procedimento para análise de dados da etapa quantitativa foi a análise de Missing Outliers, estatística descritiva das escalas, modelagem de equações estruturais com o uso do Smart PLS. E os dados qualitativos foram transcritos e em seguida foi realizada a análise de conteúdo. Modelo estrutural adotado, do lado direito a tomada de decisão como variável dependente e o processo de gestão de risco à esquerda, estruturado de acordo com o elemento processo de gestão de riscos da 31.000. Resultado da abordagem quantitativa, a hipótese 1 foi validada, os coeficientes de R2 encontrados são significativos, o processo de gestão de riscos explica 85,1% da tomada de decisão. Principais resultados da abordagem qualitativa. Observou-se por parte das empresas a inexistência de um planejamento efetivo. A maior parte trabalha o tema de forma reativa. O foco em resolver problemas e crises. Foco em produção e cumprimento de requisitos legais. Os profissionais de saúde e segurança do trabalho possuem uma formação deficitária e demonstram considerável desconhecimento quanto às metodologias de abordagem de riscos. Há desconhecimento, inclusive, de metodologias para a elaboração de projetos. As competências dos profissionais de saúde e segurança são desenvolvidas a partir de erros e acertos, troca de informações com colegas e a partir de experiências atuando em segmentos distintos. Há uma inversão da aplicação da pirâmide de hierarquia de tratamento de risco da NIOSH. As empresas geralmente optam por medidas mais fáceis. E, por último, dificuldades enfrentadas podem interferir na capacidade de reação das empresas ao vivenciar situações de emergência, dentro aí do contexto de resiliência. Quanto à conclusão, a abordagem quantitativa permitiu verificar a significativa influência que o processo de gestão de risco exerce na tomada de decisão. Já a abordagem qualitativa possibilitou identificar fatores que contribuem significativamente para os altos índices de acidentes no Brasil. Constatou-se também que outros modelos de tomada de decisão podem ocorrer na ausência da gestão de riscos. As decisões podem estar desalinhadas com os propósitos organizacionais, comprometendo a performance em saúde e segurança do trabalho. Ainda no tópico conclusão, averigou-se a importância da adoção de práticas gerenciais que correlacionam os objetivos estratégicos com os riscos que possam impedir que a organização atinja seus objetivos. A criação de comitê de risco composto por especialistas no tema é uma prática assertiva para fins de planejamento estratégico e acredita-se que a partir da aplicação de metodologias adequadas, as organizações possam visualizar com maior exatidão a magnitude do risco remanescente. Neste tópico, as referências adotadas no artigo. Obrigado. Beleza. Quem apresentou, então, foi o Fábio. E nós temos a Esther. Alguém quer fazer alguma observação sobre o artigo? O Antônio, José Antônio, por favor, Antônio. Não, para mim também. Eu gostei bastante do material e acho que foi bem colocado. Tá bem. A minha contribuição é parabenizar os autores por um trabalho tão bem feito. Eu acho que pegaram exatamente o ponto que precisava para fazer a análise. E as pesquisas, tanto qualitativa quanto quantitativa, me parecem ser bastante significantes para esse estudo. Então, eu não teria nem questões, nem contribuições nesse aspecto, a não ser parabenizar pelo trabalho. Está muito bem feito, muito bem conduzido, professora. Parabéns pela sua orientação aí para o seu aluno. Ótimo, Antônio. Obrigado. Alguém quer fazer alguma colocação? Senão eu vou tentar tirar algumas dúvidas. Eu só queria dizer que o Fábio ele é muito rápido, né? Ele é diretor de recursos humanos. Ele já produziu um livro e um e-book sobre esse material. Só está esperando agora, depois do congresso, porque é muito mais completo.
e já vai ser vendido pela Amazon. Opa! Que ótimo. Estou interessado. Porque não tem material sobre gestão de riscos, e a parte da gestão de riscos já existe na NBR 31.000, mas a escala não existe. A escala a gente criou e validamos a escala, né? Então, para o pessoal de segurança e medicina do trabalho, vai ser muito importante, né? E depois críticas para um desenvolvimento. O professor Rabestini Júnior, a gente também fez contato com ele, ele tentou fazer uma validação de escala. Acho que é um tema muito importante. Legal. Eu fiquei com algumas, até pela dificuldade que muitas vezes a gente sofre, né? Quando encaminha alguma coisa, né? E ficam nos perguntando algumas coisas, e eu, de repente, não tenho críticas a fazer ao artigo, acho que nessa hora nem a hora de críticas, vocês receberam a avaliação já, então vocês já têm o feedback do Congresso, se vocês estão aqui é porque mereceram estar, né? Mas eu tenho algumas dúvidas, Esther, por que líquido de 10 pontos? Porque, como eu sou da psicologia, eu fui aluna do professor Pasquale na UNB, que meu doutorado é da UNB, então eu sou da turma quantitativa, mas eu sigo o pessoal do professor Iereskog, que fala que para ser uma escala ordinal, para ser considerada intervalar, deveria ser acima de 10 pontos. E aí eu também não quis fazer uma escala de 11 pontos, que é, na verdade, a sugestão, porque eu não queria escala bietípica, eu queria uma escala bietípica sem ponto do meio. Então, 5 é não, é discordo, e 6, acima de 6 é concordo. Então, foi uma questão porque tem alguns requisitos, né, para modelagem de equação estrutural. E lá na UNB, embora tenha o livro do professor Pasquale, que fala que a gente pode usar acima de 5 ou 7, que a maioria usa, o pessoal os behavioristas da universidade seguem a escola do professor Iereskog. Então, eu vou nessa toada. Ótimo, não? Porque nós tivemos uma briga feia aí com avaliadores no jornal, porque o nosso era de 6. E eles é uma escala boa. Escala de 6 é uma escala boa, porque é uma escala bietípica. Não tem ponto do meio, é fantástico. Ele não queria aceitar. Ele não queria aceitar, e tinha outros 2 que ainda estavam ok. As nossas argumentações, né? Porque é sempre na nossa área 5 ou 7. Na administração, se tu vais olhar os artigos, e foi uma briga, me chamou a atenção a escala de 10, mereceria, dependendo de onde vocês vão publicar, talvez mereceria né, uma argumentação já antes de receber uma exigência disso, né? Mas bem lembrado, que de repente a gente coloca a escolha, porque a escolha bietípica, que eu acho que o Fábio nem colocou isso na dissertação dele, é importante, professor, o senhor está falando, porque eu nem me atentei para isso, porque é tão óbvio, e a questão da turma lá da administração, né, que eu coordeno o mestrado da Faculdade Pedro Leopoldo, a nossa leitura da administração fica muito em cima ali de Hare, etc. E a leitura da psicologia é Tabachnik e Fidel, é Iereskog, essa turma da psicologia, que são mais xiitas em relação às restrições para se fazer análises estatísticas. Então, o pessoal é mais duro. Depois, se o senhor quiser, eu te mando algumas literaturas que suportam essa escala de 6 pontos. Ótimo. Nós tivemos que ir atrás, porque nós não podíamos mudar o instrumento. Tá, já passou. Ou eu admitia, ou o artigo ia ficar. Não tinha como, né? Uma outra questão, Esther, que quando vocês dizem e fazem, vocês fizeram o quali e vocês fizeram o quant. No artigo, ele está nessa ordem, ele está em quant, depois ele está apresentado o quali,
e depois vocês têm uma discussão de resultados. Tá? Aí, assim, o que eu fiquei com um pouco de dúvida na verdade, às vezes o espaço do artigo não permite que você extrapole, né? E você sabe que ali tem Pô, mas vai assim, ok? Eu não sei, aquela quali que vocês fizeram depois da Quant e que validou de que o risco ele impacta na tomada de decisão, né? E eu também não vi muito claramente o desenvolvimento da hipótese que vocês testam. Então, talvez isso pudesse ser um pouco mais incrementado. Mas eu acho que na hora que vocês apresentam o Quant e o resultado do Quant, eu acho que o quali ali, até para muitas vezes dizer assim, ó, aqui é misto, na verdade. Não é método misto, não é um método que está estanque, essas duas coisas, né? Tudo bem, normalmente o que vem é um quali que gera as categorias que eu vou testar, né? E que você mesmo disse, vocês validaram, né? Validaram um instrumento para isso, só isso já dá um artigo, né? Sim. Talvez juntar, porque vocês fazem a Quant, falam dela, vocês fazem a Quali, falam dela, depois vocês discutem os resultados. Para fins do artigo, podia tirar. Para fins do artigo, não precisava da discussão. Duas coisas. Além Mas de dizer eu concordo. que não sei o quê, e aí já pega o Quali, que te ajuda muito a reforçar o que você encontrou na Quant, né? Sim, eu concordo. Concordo, professor. Eu acho que é isso, porque não, né, na verdade não é o meu concordo. tempo, mas legal o trabalho, e mais legal ainda sabendo pelas tuas palavras de que é algo que é carente, né? É carente de estudos e lá na ponta vai beneficiar o que a gente deveria sempre tentar fazer, né? Beneficiar a sociedade, né? Com as nossas pesquisas. E o nosso mestrado é profissional, então a gente tem que ter produto técnico, né? Legal. Então já gerou workshop, já gerou e-book. PTT, tá? Uma hora, meu e-mail é o meu sobrenome, Rosseto, @Univale, eu acho que eu boto... Coloca aí para mim, André. Rosseto, @univale.br. Isso. Tá? Ok. Contato comigo, Esther. A gente pode conversar de PTT, se tu quiser, juntar com os professores. Eu converso, porque a gente participou da avaliação de PTTs na quadrienal. Que ótimo, professor. É uma conclusão. Como eu digo lá para a minha coordenadora, todos os PTTs que eu coloquei no Sucupira, nenhum era. Todos que eu achei que eu tinha PTT, eu não tinha algum deles. Nenhum deles. Não, e a gente precisa reforçar essa identidade, né? É mais sério. Então, assim, todos os meus trabalhos têm que ser aplicados. E os alunos falam, professora, mas que absurdo, a gente tem que entregar artigo, relatório, produto técnico. Tem. Exatamente. O profissional... Ainda mais que a gente tem muito aluno do norte do Brasil, né? Em termos de Amazônia Legal. Então, a gente tem que dar um resultado, né? Para o desenvolvimento local mesmo. Então tá, parabéns. Mas obrigada, professor. Muito prazer estar aqui com vocês. Ok, obrigadão. Agora, André, nós vamos ao último, que é o da Alessandra. A Alessandra o artigo é Digital Transformation, Mapping Trend, Social and Evolution of the Literature. Então, é um primeiro artigo da tese de 3 artigos da Alessandra. Eu e a co-orientadora do trabalho da Alessandra, que é a professora Gisele Mazon. Então, nós vamos escutar e depois ficamos à disposição daí de dúvidas, sugestões. Vamos lá, então.
Olá, pessoal. Meu nome é Alessandra Tutida. Estarei apresentando o artigo Digital Transformation, Está muito Trends, baixo. Sources Tá bem and baixinho. Evolution Consegue melhorar. of the Literature. A transformação digital é de interesse de diversos assuntos de estudo, mas há uma deficiência de Não se sinergia. escuta nada. Existem muitos Também não caminhos estamos escutando aqui, específicos mas para não tem o estudar que e fazer, impactar está nesse a volume. transformação digital de uma perspectiva de Se vocês negócios. quiserem pontuar, Combinar e examinar novas tecnologias digitais é um dos maiores desafios que as empresas enfrentam hoje. Alessandra, Indica a faz um relevância bate-papo. desse tu quer pontuar, tu quer passar, de repente, o qualquer vídeo coisa. ir passando, dar uma Qualquer- trancadinha nele, Ela compartilha por lá e pontua. hein, Alessandra? Oi, Tu pontua, porque está muito baixinho o vídeo, não vai, o Tá, pessoal pontua. não vai, de repente tu mostras, ou de repente passa o vídeo, e Eu tu vou vais falar. falando no vídeo. Aham. Pode ser, ou tu quer pegar o teu vídeo, não pode sei, ser. como é que tu achas melhor? Pode ser. Pode passando Ou o vídeo, eu vou falando. um rescaldo aí, fala como é que tu partiu, qual é a ideia do artigo. Nossa. Sim, essa é a primeira ideia da tese, que a gente fez uma revisão sistemática de literatura, pegamos acho que mais de 500 artigos da base de dados Scopus e Web of Science, e depois fomos refinando, terminando com 121 artigos, se não me engano. Desses 121 artigos, daí tiramos os temas principais e afunilamos depois de todos os recortes e encontramos 7 clusters ou grupos de assuntos, de temas para serem estudados. Esse foi o pontapé inicial da minha tese com esse primeiro artigo. Não, quem sabe assim, ó, a gente fala rapidinho sobre, até posso ajudar a Alessandra, e daí depois passa o vídeo, mesmo baixinho, que todo mundo vai tentando localizar a lógica dele, né? Ou se tu vai passando aí, eu consigo falar daqui? Então, vai passando o vídeo e a gente vai falando, pelo menos rapidinho. Não... Sim. É? Para estudos futuros. Inicialmente, nós pegamos a palavra-chave Digital Transformation, né? Fomos na literatura para verificar o que se tinha disso. Fizemos um recorte, né, Alessandra? 2015 para frente, né? Porque, na verdade, porque 2015 a 2021 acabou que, acho que incluiu dia 22. Era para fazer agenda de pesquisa, tá aí. Nós queríamos uma agenda de pesquisa. Do construto de transformação digital. Então, os artigos mais recentes eram o que nos interessava. E para nós montarmos essa agenda de pesquisa, a Alessandra usou, então, tanto o VozVir, né, Alessandra? Sim, como mais o Bibliometrics R. O R, né? Pode passar, André, está passando? Então, ela vai falando outras coisas, né? Aí a gente, dentro do artigo, a partir desses 100 e poucos artigos que sobraram no nosso recorte, nós começamos com 1.000 e poucos, foi para 500 e poucos, como a Alessandra falou, depois nós fomos recortando para principais journals que publicam, e aí nós fomos vendo o interesse do estudo que era para nós, de transformação digital, na nossa área, na área de economia, na área de administração, né? Esse foi recortando, nós chegamos a 120 e poucos artigos. Aí, nesses artigos, nós pegamos todas as definições de transformação digital. Correto. Então, ela apresenta essa tabela, né? Na verdade, esse quadro, que apresenta todas as definições. Vamos ver o que tem pela frente. Acho que dá para passar o vídeo, André. O que tem na sequência. Aí fala do recorte, né? Acho que a gente já falou. Já. A 553, foram de 2015 a 2022. O VozVir.
Tá? E aí pode ir para frente. E aí nós chegamos, pode trancar de repente aí, André. Nós chegamos nessa figura, tá? Então, aí nós tínhamos o tema principal, transformação digital, e foram formados clusters, né? Que a gente dividiu esses clusters com nomes, né? Com os principais construtos que estavam formando esses foram 7, Alessandra? 7. 7. O próximo slide eu acho que aparece. Você pode ir para frente. Foram 7 clusters. Aí estão os 7 clusters. O artigo, então, o primeiro cluster é tecnologia digital, o segundo é estratégia digital, o terceiro é inovação digital, o quarto é modelo de negócio 4.0, o quinto é capacidade dinâmica, que, na verdade, depois, agora, na evolução do artigo, ele está de capacidade, o cluster 5 é só capacidade, o cluster 6, digitalização, e o cluster 7, indústria 4.0. Eu acho que o cluster 4 não tem 4.0, Alessandra, acho que é modelo de negócio. E qual era a intenção? Nós queríamos ver se a tese que nós imaginávamos fazer, que é associar capacidade dinâmica com transformação digital, ela era uma lacuna, era um cluster que ali dentro desse cluster tinham muitas lacunas para futuras pesquisas entre esses dois construtos. Uma é uma teoria das capacidades, e outro não é uma teoria, de transformação digital não é uma teoria. E aí nós queríamos associar isso. Ela encontrou o cluster capacidade dinâmica, depois ela vai mudar para capacidades, né? E ela descreve cada um dos clusters, porque ela pegou dentro de cada caixinha de cluster, tem um monte de artigos sobre ele, ela pega esse cluster e ela explode ele para ver as lacunas de cada um dos clusters e discute o que é, por exemplo, tecnologia digital. Quem está publicando, qual é a definição. Então, isso é um passo para frente, que é a sequência que realmente aí vai ser o artigo da tese, o primeiro artigo dos 3 artigos da tese da Alessandra. Logicamente que ela vai fazer um olhar muito na caixinha de capacidades, porque ela vai ter o segundo artigo, que vai associar capacidade dinâmica com transformação digital, e ela vai associar um terceiro artigo da tese, que vai trabalhar capacidades organizacionais como antecedente da transformação digital. Então, nós vamos olhar 2 artigos por 2 olhares de capacidade. Um dinâmica e outro organizacional, que ele tem 7 variáveis das capacidades organizacionais que deveriam ser antecedentes, as empresas deveriam desenvolver para o processo de transformação digital, que é um outro calcanhar de Aquiles da tese da Alessandra, que não existe artigo, por enquanto a gente está pegando mas ele não é um processo com início, meio e fim, de descrever um processo de transformação digital. Então, esse é um calcanhar aí que ela tem que resolver. Tá? Então, e aí depois ela só descreve os clusters dentro desse artigo. O da tese, evidentemente, virão as lacunas de pesquisa. Então, esse é o resumo do artigo. Eu não sei o que tem mais, André, na sequência, mas eu acho que não tem mais necessidade. Não tem mais necessidade de a gente... Mas, porque é um tema ainda bastante contemporâneo, né? E aí nós pensamos, pode voltar para a origem, André, do pessoal lá. Nós pensamos, então, fazer estudos, em princípio, qualitativos e exploratórios, porque o tema ainda merece a gente entendê-lo melhor, a partir de teorias robustas, né? Então, essa é a ideia. Em princípio, os artigos todos serão qualitativos. Apesar de... aqui para coleta, né, professor? A Alessandra está fazendo o pós-doc dela fora para fazer a coleta de dados, e ela vai nós vamos tentar ver se conseguimos empresas portuguesas e empresas brasileiras aí, né, nesse estudo de caso. Aqui de Portugal. É isso aí. Estamos à disposição de vocês, dúvida, perguntas, o que vocês queiram.
Tu estavas tão acanhada, Alessandra, que quase não abriu a boca para falar, né? Que eu não queria que Aí minha mãe e o ninguém Ita ficou, falassem né? aqui. É. Eu tinha Como diz feito cirurgia como na diz o boca. meu orientador, eu devia ter deixado você explicar. Olha, eu Obrigada, queria dar Fábio. parabéns pelo trabalho. Obrigada, moça. Eu achei muito bacana. Eu, nesse momento aqui do meu mestrado, estou no processo de elaboração, né, da ideia, né, do estudo. E, na verdade, eu até vim assistir essa sessão por causa desse trabalho, né, porque meu trabalho ele dialoga com transformação digital, mas na perspectiva da administração pública, né? Então, eu achei bem interessante aqui ver a explicação, a busca pela conceituação, que eu estou tentando trabalhar nesse momento, né? Se eu for prosseguir realmente no estudo nesse viés, né, eu realmente talvez aproveite alguma coisa, esse embasamento teórico que vocês utilizaram. Acho que está mais até um pouco recente do que o meu, com outra perspectiva, que acho que pode agregar, deixar mais sólido, né, o meu referencial. Sim, Esse trabalho está bem interessante. eu tentei englobar o máximo que eu consegui até a data de envio para o SEMEAD, colocar os mais recentes que tinham, de 2022. Assim, Moacir, o que tu precisares, literatura a gente não senta em cima, a gente distribui. Tá? Então, o que você precisar de material, tudo, fica à vontade de perguntar, se uma hora quer conversar com a gente, tá? Fica bem à vontade. Estou falando da administração pública, nós tivemos as defesas dos projetos na disciplina de seminário de tese, agora essa semana. E uma menina trabalha no TRE de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, em Canoas, no Rio Grande do Sul. E ela vai trabalhar, a ideia dela é trabalhar a capacidade absortiva de conhecimento no processo de transformação digital do TRE. Então, como que o conhecimento foi absorvido para a implementação da transformação digital. Então, me parece que é um tema que está bem aberto assim, para o estudo em gestão pública, sabe? A questão toda é escolher o objeto bem legal, assim, para que ali tenha caldo para você poder estudar, né? Sim, é verdade. A princípio, na fase de elaboração agora inicial, eu estava pensando em uma avaliação do governo como plataforma, né? Então, caminhar nesse sentido, mas eu acho que tem alguns recortes ainda que eu preciso definir um pouco melhor, né? Então, essa perspectiva histórica e conceitual, né, dessa questão do governo digital, né, desde o ano 2000 aqui no Brasil, né, por legislação, eu acho que isso dialoga aí com parte dessa conceituação teórica mais recente. Eu acho que isso tem bastante coisa. Essa questão da capacidade absortiva que você estava falando também, professor, muito interessante, que também pega um pouco da parte da gestão do conhecimento, né, de várias questões. É bem interessante, sim, professor. Sim, sem dúvida. Eu já salvei seu e-mail aqui já, viu? Então, o ambiente institucional é uma questão muito importante na gestão pública, quando tu fala do governo digital, que é uma questão de lei já, né? Então, o ambiente institucional ele tem uma participação violenta nesse processo de implementação de tecnologias, né? De inovação digital, tecnologia digital, essas plataformas digitais, essa coisa toda, acho que dá um trabalho bem legal. Assim, bem legal. Mais alguém, pessoal? Mais alguém? Algum comentário? Então, nós vamos encerrar por aqui. Faz contato, Moacir. No que precisar, a gente tem que... Se serve para outras pessoas, serve para todos. A gente fica bem faceiro também. Ainda dá tempo de um comentário aí? Sem dúvida, sem dúvida. Eu ia te chamar, Dante. Se o Dante não apareceu, por favor,
Estamos. Parabéns aí pela apresentação do tema, pelo trabalho árduo aí de garimpar em mais de 1000 artigos Obrigada. os clusters. Achei muito interessante, acabei até de publicar no meu LinkedIn aqui aquela página das definições falando, gente, empresas, vocês precisam ter mais contato com a gente aqui na academia. Os clusters me chamaram muito a atenção, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre eles, né? Porque as empresas, cada uma entende transformação digital de uma maneira diferente. Quando a gente vai lá no mercado e vê, eu quero fazer transformação digital, uma quer inovar, a outra acha que é o cara de TI que tem que cuidar porque é um processo de TI, a outra entende que é um processo que vai mudar o modelo de gestão da empresa porque ela vai atender o cliente de uma forma diferente. Então, com esses clusters que você obteve, que você concluiu, o que você acha que para onde está indo a transformação digital das empresas? Dante, né, professor Dante? Daí depende, a gente está lendo muito sobre pequenas e médias empresas em todos os setores hospitalares, nas universidades, nas empresas familiares. Aí vai depender do setor. Do setor, Tem uns que encontram barreiras, os próprios gerentes são as barreiras, às vezes os próprios funcionários, aí vai depender, entra na parte também do indivíduo, né, na organização, e também a parte cultural. Então, vai depender muito das pequenas e médias empresas, que eles têm dificuldade em acesso a, talvez, treinamento, e também, às vezes, na parte de aversão de risco, na parte da gerência também. Então, vai depender do setor, de cada setor. Eu acho que eu explico melhor isso no primeiro artigo, que eu não continuei a discussão ali no SEMEAD, mas eu explico cada um dos clusters e para onde vai a literatura e setores também. Eu discuto cada setor dos clusters, porque a gente analisou todos os artigos dentro de cada cluster. E dali eu tirei a conclusão de para onde vai, mas eu posso partilhar depois. Tu dá um pitacozinho, Alessandra, em cada um deles. Mas é assim, é um parágrafo, 2 parágrafos. Sim, sim. Aonde está pegando, Dante? Primeira questão. Entender o processo de transformação digital, a primeira parte. Porque, assim, um autor que se meteu a querer escrever fases do processo, até a Alessandra vai me ajudar, porque o primeiro não é digitalização, é digitação, como é que é, Alessandra? Digitization. Que é em inglês, que a Alessandra prefere. Digitalização. Não, esse é a segunda fase. É a segunda. A primeira fase não é digitalization. É digitization, digitalization e digital transformation. Então, tem uma etapa que não é... A segunda é digitalização. Digitalization. Mas eu tem já acho o autor aqui para você. É a primeira. Deixa eu achar. Só que ele diz que o processo de transformação ele não ocorre a primeira, depois a segunda, depois a terceira. Tu pode já ir para a terceira. Tu pode ficar só na primeira. Tu pode ir até a segunda. Então, eles podem ser estanques. Então, essa é uma dificuldade que vai ter que ser resolvida. Para primeiro isso, para depois... então nós vamos estudar essa teoria frente ao processo. Então, primeiro entender, será que tem alguém que escreveu sobre um processo? Lógico, aí teria a Alessandra dizendo, tomara que ninguém escreveu, porque eu quero escrever. Entendeu? Aqui teria uma possibilidade de fazer um artigo propondo um processo com etapas. Que precisa primeiro fazer isso, depois faz isso, depois faz isso, depois tu tem a maturidade do processo de transformação digital. Mas não tem. Então, esse é um caminho. Tá? É como a indústria 4.0 no Brasil. Se pegar modelos alemães, tem 4, 5. Nós não chegamos no segundo ainda, terminar o segundo as nossas empresas. Então, tem uma dificuldade de estudar também o processo todo, porque ninguém chegou ainda.
E se ninguém chegou, como que eu estudo o processo? Eu vou ter que estudar só a primeira e metade da segunda fase. Então, isso é um pepino que tem que resolver. Tá? E aí, depois, na linha do Dante, assim, no artigo, ela explica, por exemplo, mas é um parágrafo aqui no do semiárido. O que é inovação digital? E foi um cluster que surgiu. O que se entende? Mas aqui pegou 3, 4 autores, principalmente o Holmström, que é o que mais fala aí. Então, tem cada um desses itens, tem. Depois, modelo de negócio. Como é que pesquisas que vão associar modelo de negócio com transformação digital, porque a transformação digital vai possibilitar novos modelos de negócio, né? Então, tem aí um caminho enorme para se estudar. Então, ela pontua tecnologias digitais, ela vai pontuando alguma coisa, né? Tá? Então, se tiver interesse de entender melhor cada... E aqui ela já botou capacidades. Eu nem tinha visto. O cluster ela não mudou, deixou capacidade dinâmica lá no desenho. Mas aqui ela já tem o capability, no 5.5 do artigo. Sim, perfeito. Muito bom. Agora é a oportunidade de mais gente que tem interesse em estudar isso, a gente poder oferecer lacunas de pesquisa que já possam estar prontas, né? Uhum. Com quem são os autores que propõem essas lacunas para você, daqui a pouquinho, num mestrado, vamos dizer assim, já é um caminho, já é um atalhar, um caminho que o mestrando tem que fazer. Legal, acho que tem uma contribuição excelente aí, porque as organizações realmente estão meio perdidas, né? Falam, nossa, não posso ficar para trás, mas elas têm dificuldade em traduzir para o setor, para o tamanho, para a história delas, o que é transformação digital, né? Você vai mexer em modelo de negócio, inovação, capabilities, estratégia digital, estou vendo todo o business model que você colocou aqui. Então, aqui acho que já dá um caminho, um mapa, né? Depois, colocar em fases, acho que esse processo que vocês estão falando, né, de fase 1, fase 2, fase 3, será maravilhoso. Acho que tem muito espaço aí para contribuição. Muito bom. Obrigada. Valeu. Então tá, vamos terminar. Obrigado pela participação de vocês. Sucesso aí e vamos nos falando. Pessoal, prazer. Um abraço. Sucesso. Bom fim de semana. Saúde para todos. Um abraço, tudo de bom. Bom feriado aí para todo mundo. Você também.